Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Vamos então iniciar o nosso estudo sobre as bênçãos de Jesus. E o tema de hoje é relacionado a ele. Colocamos o tema presença do Evangelho em nossa vida. Nós estamos vivenciando aí momentos desafiadores para a humanidade, para todos nós, para a sociedade, onde a gente percebe um misto de medo, de banalização, os extremos muito presentes nos discursos, nos pensamentos e nos sentimentos. E o Evangelho de Jesus vem nos pedir uma postura equilibrada, uma postura de bom senso, como o budismo diz, o caminho do meio para lidar com todos os desafios, que nada mais são que desafios internos de todos nós. Acreditamos fielmente que o mundo ele está no processo de parto. Nós estamos vivenciando as dores do parto. Essa aparente confusão, energias desarmonizadas que o planeta vivencia, nada mais é que o reflexo das nossas energias interiores, da população, dos sentimentos belicosos, sentimentos de disputa, de concorrência que a gente vê entre as nações, entre os povos, entre as comunidades. E me parece que a natureza está trazendo, a vida está trazendo para o ser humano uma possibilidade de reflexão de como vai ser e como deve ser a civilização de uma nova era, onde a fraternidade estará acima das divisões de nacionalidades, onde a fraternidade estará acima das divisões de raças, de credos, de qualquer tipo de divisões que fazem com que nós não nos olhemos como irmãos. Então, esse tema de hoje, quando a gente fala do Evangelho, eu vejo que a principal mensagem que Jesus nos traz, primeiramente, é de que Deus está presente aqui e agora conosco. Deus não é uma criação de uma ideologia ou de uma teologia, algo mental ou algo fora de nós. Que Deus está em toda parte, está nas criaturas, está dentro de nós mesmos, e que para a gente entrar em contato com a presença dele, a gente deve olhar primeiramente para dentro de nós mesmos. Como está escrito no livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o caminho prático para se evoluir, usando as minhas palavras, os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então a proposta do Espiritismo e todas as filosofias espiritualistas é a proposta do autoconhecimento. Quando a gente se volta para dentro da gente mesmo, a gente percebe Deus habitando lá no fundo. Mas às vezes a gente não sente a presença de Deus porque a nossa mente está fazendo muito barulho. Então nós estamos tão preocupados com as coisas do mundo, com as coisas externas, que a gente não para um momento para ouvir a voz silenciosa de Deus falando dentro da nossa própria alma. O Evangelho, nós acreditamos que é um roteiro terapêutico, espiritual, de autoconhecimento. O Evangelho é um roteiro seguro. A gente percebe claramente quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, quando a gente começa a ler o Novo Testamento e começa a entrar nas Escrituras do Evangelho, principalmente nas falas de Jesus, a gente percebe claramente a diferença. O conteúdo ali é diferente. Nós sabemos que uma mensagem é superior pelo conteúdo da mensagem. A linguagem, o modo de fazer as colocações, nos mostra se aquele conteúdo está vindo de esferas superiores ou não. Conhecemos às vezes as pessoas pelo modo de falar, assim também como pelo modo de agir. Mas o indivíduo que ele já está em estado de presença, de comunhão com Deus,
o que sai da boca dele, o verbo que sai da boca dele, tem uma vibração diferente. E a gente sente essa vibração quando nós estamos lendo o Evangelho de Jesus. Quando Jesus fala, a gente sente a presença clara de Deus ali, através da palavra dele. Porque, segundo a doutrina espírita, Jesus é o ser mais perfeito que desceu aqui na Terra. Isso está na questão 625, quando Allan Kardec pergunta aos benfeitores qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. E os benfeitores respondem: Jesus. A gente percebe que passaram vários mestres aqui: Siddhartha Gautama, o Buda, Maomé, Chico Xavier, Paramahansa Yogananda, vários mentores encarnaram aqui na Terra. Sócrates, Platão, Krishna. Quanto mais a gente vai recuando na história da civilização, nós vamos percebendo que Deus nunca nos deixou órfãos de professores espirituais, de mestres espirituais. Mas Jesus, ele deixou uma marca mais forte aqui, porque o que ele falou, apesar de já ter sido dito por vários outros, ele trouxe junto a exemplificação. Quando Jesus se deixa morrer por nós, porque ele se deixou crucificar, ele poderia sair daquela situação se ele quisesse, mas ele se deixou crucificar, para mostrar que ele adquiriu uma consciência que transcendia a própria morte física, e para mostrar para nós que a morte física não é o fim, é apenas uma passagem. Então ele deixou, apesar da palavra, ele deixou um exemplo, e o exemplo dele foi tão marcante, porque ele passou por todas as dores que nós passamos, dores físicas e dores emocionais e dores morais, mas ele foi tão marcante que ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. E o exemplo de Jesus até hoje é vivenciado na flor da pele por muitos homens e mulheres que marcaram e ainda marcam a história humana. Então a gente percebe que Jesus foi um espírito de alta envergadura, para nós o maior que desceu aqui. Era um gigante espiritual que caminhou sobre a terra. E nessa caminhada dele, o que a gente percebe é que ele demonstrou muito o que é sentir Deus a cada segundo na nossa vida. Porque às vezes nós falamos muito de Deus, falamos de Jesus, falamos de Deus, falamos do plano espiritual, mas será que nós estamos realmente sentindo essa dimensão? Será que nós estamos experimentando a dimensão do sagrado em nós? Porque pelo que nós percebemos, quando nós começamos a experimentar essa dimensão do sagrado, da vida eterna, nós percebemos que os rótulos deixam de ter muita importância. Deixa de ter importância se eu estou usando o nome Deus, se eu estou usando o nome Jeová, se eu estou usando o nome Alá, ou Força Suprema, ou Grande Arquiteto do Universo, ou Causa Primeira de todas as coisas, Inteligência Suprema. A gente passa a perceber que isso são terminologias que nos ajudam para raciocinarmos nessa direção, mas que a caminhada espiritual, ela transcende as palavras. Ela vem para o campo do sentir e da compreensão profunda do que somos, a compreensão da existência do divino a todo o momento, seja num irmão que vem nos ajudar a organizar alguma coisa, seja numa irmã que a gente chega, já está varrendo ali fora a casa espírita, para poder abrir o ambiente para nós estudarmos, seja igual à tarde agora que deu uma chuva muito forte, logo após a chuva eu abri a janela, havia um arco-íris lindo,
Mas um arco-íris lindo, o mais bonito que eu já vi até hoje, muito vivo ali, naquela direção. E eu fiquei olhando para aquelas cores do arco-íris, falei, gente, mas que coisa maravilhosa é isso. E eu já vi isso desde quando eu era menino, mas a experiência de hoje foi uma experiência diferente. Eu senti daquela dimensão, aquela beleza com mais intensidade. Então o que nós percebemos que é a proposta de Jesus, que falou sobre a natureza o tempo todo, pediu para nós observarmos os pássaros, os lírios dos campos, é que a gente tire esse véu de nosso olhar e enxergue o que é realmente divino que está em torno de nós. Que a gente perceba que a presença de Deus se manifesta através da sua própria obra, através desse mundo, até físico mesmo. E aí nós vamos aprofundando nessas questões. Jesus nos trouxe também no Evangelho um roteiro de leis, mas leis divinas e não leis humanas. Nós percebemos muito bem que nós temos várias nações do mundo que possuem o seu arcabouço jurídico, o seu conjunto de leis, Constituição. A nossa Constituição Federal, por exemplo, aqui no Brasil, é uma das maiores, mais extensas que tem. Então, eles têm ali leis, parágrafos jurídicos sobre tudo, sobre quase tudo. E durante toda a história humana, o ser humano precisou de leis para reger a convivência na sociedade. Mas o que a gente percebe é que essas leis humanas, elas vão amadurecendo à medida que os seres humanos vão amadurecendo e vão se aproximando mais das leis divinas. Mas muitas leis humanas não são necessariamente leis universais. Tem leis que estão aí, que serviram para o povo de uma determinada época, dentro de uma determinada cultura. E aí a gente percebe a diferença entre a legislação de um país em relação ao outro, de acordo com a cultura de cada país. E quando a gente pega na cronologia, nós percebemos também essa diferença cronológica de 500 anos atrás, como era a legislação de 500 anos atrás e como é a legislação atual. Mas o que o Espiritismo vem nos dizer é que essas são leis humanas que podem ser mudadas, podem ser revogadas, podem ser amadurecidas, mas existem leis que são atemporais. Existem leis que são eternas, que valem em todo o tempo, em qualquer época, em qualquer lugar. E essas leis é que nós encontramos no Evangelho de Jesus. E a principal delas está numa lei chamada plantação e colheita. Também poderíamos usar a linguagem de Newton, de Isaac Newton, ação e reação. Toda atitude que tomamos perante a vida devolve para nós na mesma proporção, na mesma vibração e na mesma intensidade. Então, se eu procuro, dentro da minha proposta, fazer o bem ao outro, perdoar o outro, ter misericórdia para com as deficiências do outro, fazer a caridade, automaticamente as leis divinas vão trazer isso para mim, vão me perdoar também pela minha imperfeição, vão ter misericórdia para conosco diante das nossas intolerâncias, e vai haver caridade também em relação a nós, vai chegar a nós tudo o que precisamos, se nós estivermos abertos a isso. Então Jesus, quando ele coloca lá, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, e ele disse que nisso resumiria toda a lei, todos os profetas, fazendo referência ao Antigo Testamento, ele coloca esse princípio básico, essa lei atemporal, que é uma lei divina, que existe no plano físico e no plano moral também, no plano espiritual também.
Daí, quando a gente começa a estudar mais profundamente o Evangelho e procura exercitar isso na nossa prática diária, apesar de sabermos que somos imperfeitos, a gente já começa a sentir essas vibrações do amor de Deus dentro do nosso coração. Porque automaticamente a nossa visão vai ficando menos turva, a gente vai enxergando com mais clareza e a gente vai valorizando mais as coisas simples, as coisas que estão ao nosso redor. Estamos aqui, acreditamos, para um propósito apenas: amar. Jesus falou: amai uns aos outros como eu vos amei. Jesus foi o exemplo máximo do amor. Eu percebo que o único significado da vida é o amor. Retira o amor da vida e vê o que sobra. Não sobra nada. Não importa que tipo de amor, qual é a tonalidade desse amor. Se é o amor de mãe, o amor de pai, o amor de filho, o amor de namorada, o amor de esposa, o amor aos animais, amor à natureza, não importa, amor à vida, retira o amor para ver o que sobra. O ser humano ele só é feliz quando ele sente o amor que está em toda parte. Então estamos aqui para amar. E amar pressupõe tolerar, respeitar, ajudar, aprender, evoluir. Porém, a gente percebe, meus irmãos, que na sociedade tem havido já há muito tempo, e agora com a mídia, parece que isso aumentou muito, um vírus, que não é esse vírus físico que tem atormentado o planeta todo. A gente percebe que o ser humano todo está atormentado, lutando contra esse vírus, que é o coronavírus, que praticamente parou o planeta e colocou as grandes nações poderosas de joelhos. Mas é importante nós fazermos uma reflexão que existe um outro vírus, que pode ser inclusive o causador desse no plano físico, que é o vírus mental. O vírus mental dos pensamentos negativos. O vírus mental que faz com que nós não consigamos olhar a vida com olhos de amor. A doutrina espírita, o Evangelho, ele tem uma proposta da gente se livrar desse vírus mental, desse pensamento negativo que a gente cultiva às vezes sem perceber, inconscientemente. Se a gente ligar os jornais televisivos ou sondarmos a internet, liga o Jornal da Tarde, qualquer emissora, só para ver o teor do jornal. São notícias trágicas o tempo todo. É sangue, é assassinato, é roubo, é traição, é não sei o quê. Não que a gente não tenha que olhar e ter um pensamento crítico em relação à sociedade, mas percebe como que essa é uma carga intensa que está chegando cada vez com mais constância na cabeça das pessoas. E as pessoas começam a ficar nesse fluxo do pensamento negativo, que vai virando um processo neurótico. Daí a pouco olha para a vida e acha que o mundo está acabando. E tem pessoas que acreditam que o mundo está acabando. E nós percebemos que isso é uma fase. E o mundo já passou por desafios assim várias vezes na história humana. Por que esse desafio agora está muito intenso? Porque o mundo está globalizado hoje. Então, algo que acontece lá no Japão influencia a gente aqui. A economia está toda interligada. Os meios de transporte, os meios de comunicação. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. Então, o que afeta um, afeta todos nós. Então, a intensidade está maior, mas isso não quer dizer que nós estamos em caos. Não quer dizer que os benfeitores espirituais não estão nos olhando, que Jesus não está nos guardando. Ele está o tempo todo conosco. Só que é importante que nós abramos os olhos um pouco, silenciemos a mente para poder perceber essa assessoria deles.
para poder perceber essa dimensão do sagrado, mesmo diante dos desafios pelos quais todos nós passamos. Quantas vezes nós vemos personagens históricos que deram a própria vida em prol de um ideal? Francisco de Assis, de tanto atender aquelas pessoas doentes, necessitadas, ele chegou a adoecer. Ele teve processos difíceis, físicos, dolorosos, nas vistas, no corpo, e em todo momento ele emanou paz e alegria. Ele transcendia espiritualmente o corpo. Então nós vemos que a proposta do Evangelho, primeiro, é nós curarmos a nossa alma e percebermos que essa cura mental, que essa renovação mental, como diz Paulo de Tarso, renovai-vos pela mudança da vossa mente, essa renovação interna automaticamente vai favorecer também a nossa harmonização física. Então não é uma reflexão que percebemos que é muito séria. Será que isso tudo que está acontecendo não é justamente um alerta da vida para que a gente faça essa renovação interna e nos tornemos mais fraternos e não possamos conviver mais como irmãos? Porque senão vai encontrar a vacina, como já encontraram, graças a Deus, as vacinas, né? Se Deus quiser, chegarão a toda a população, mas se o ser humano não mudar internamente, vai vir outra coisa. Porque é um processo pedagógico da própria vida. Quando o doente já se cura, ele não precisa mais do remédio, muito menos dos remédios amargos. Quando o aluno já aprende, ele não precisa mais das provas, ele já pode passar para uma outra série, para um outro ano. Quando nós aprendermos como espíritos que estamos aqui na Terra, o que era a vivência do amor com Jesus, nós não precisaremos mais passar por dores. Isso não existirá mais. A gente percebe até na ciência, comprovando esse fenômeno de que uma mente conturbada afeta o organismo. Percebem que, tanto em relação a esse vírus que está aí, quanto em relação a outros, cada organismo reage de um jeito. A ciência médica fala que tem uma grande maioria de doenças, inclusive até o próprio câncer, que tem uma origem na psique. São as doenças chamadas psicossomáticas. Ou seja, se o indivíduo ele vive num grau de tristeza, de pessimismo, de ceticismo sobre a vida, sem esperança, ele vai jogando essa energia mental para as células do seu corpo físico o tempo todo. E depois de meses ou anos, ele vai detonando o seu sistema imunológico, ele vai enfraquecendo o seu organismo, os órgãos e as células vão ficando debilitadas, porque a mente dele não está trazendo harmonia para a fisiologia. Então a proposta, até a ciência médica percebe que uma prática religiosa, uma religiosidade vivenciada dentro de um campo sincero, favorece a saúde, favorece o nosso campo interno físico até. O estresse, como o estresse desarticula o organismo, desarticula a pressão arterial, a glicose, desarticula vários sistemas que funcionam aqui. Então a gente percebe que a proposta do Evangelho, primeiramente, é nos tranquilizarmos internamente, é fazermos a chamada entrega nas mãos do Senhor. Permitir que a nossa mente veja que nenhuma folha de árvore cai sem a permissão de Deus. Permitir que as coisas aconteçam e trabalhar intensamente para mudar aquilo que pudermos mudar, mas antes percebermos que Deus já está no comando de tudo. Existe uma força coordenando isso tudo. Agora, ao mesmo tempo também, assumirmos as nossas responsabilidades.
diante dessas leis da vida. Porque também não é ficarmos apenas parados, esperando as coisas melhorar. As coisas vão melhorar, mas é importante que cada um faça a sua parte. Que cada um de nós façamos a nossa parte. Que é algo interno, que é essa proposta de mudança interior. Então, se eu percebo que eu estou muito desequilibrado emocionalmente, que eu vá pegar um livro espiritualista para ler, uma proposta evangélica, uma proposta de mensagens positivas, que eu vá participar de alguma reunião, de algum culto, de algum momento que vai trazer esperança para a minha mente, mensagens positivas para a minha mente. Quando eu for assistir a um programa, eu posso escolher um programa que vai trazer proposta de saúde, proposta de esperança, e não aquilo que vai fazer eu entrar numa faixa negativa. Se eu for conversar com uma pessoa, eu posso escolher palavras melhores, palavras de fraternidade, que eu possa diminuir um pouco a minha criticidade excessiva em relação às pessoas, em relação ao mundo, que eu possa olhar sim o mundo de forma crítica, mas ao mesmo tempo de forma fraterna. Ou seja, mudar o alimento que eu vou colocando para dentro da minha mente, para que o meu coração agradeça e receba essas luzes que são essas mensagens de esperança. Nós estamos precisando muito de mensagens de esperança hoje no mundo, porque mensagem de desesperança está cheio. Se a gente só abrir a internet, está cheio de mensagens apocalípticas, porque na verdade as pessoas muitas vezes sentem um prazer mórbido em ver a desgraça, em ver a tragédia, porque eles estão vivenciando uma tragédia interna. Então isso é um processo de transferência. Adora ver o mal, falar sobre o mal, porque o mal está lá dentro. Quando o indivíduo ele começa a entender esse processo, ele faz uma escolha. Peraí, deixa eu mudar o que eu vou falar, deixa eu procurar escolher melhor o que eu vou ouvir. E aí nesse momento ele começa a fazer o processo inverso. Ele vai trazendo luz para o seu inconsciente e se tranquilizando. Muitas vezes ele tem que colocar para fora algumas dores. Aí nós temos aí a psicanálise, a associação livre, onde o indivíduo fala e promove a catarse para poder tirar alguns nós lá de dentro. Mas não adianta apenas só falar também. Falar é um primeiro passo que é importante, em ambientes próprios, para aquele que está ali para ouvir. Mas ao mesmo tempo, depois é importante se alimentar de coisas positivas, para preencher esse vazio que ficou da retirada do conteúdo mal. Quando a gente retira algo de nós ruim que está nos fazendo mal, nós temos que colocar outra coisa boa dentro de nós, mensagens boas dentro de nós, para preencher aquela lacuna. E aí nós vamos crescendo e vamos evoluindo. Eu tirei aqui um capítulo do Evangelho para nós estudarmos e refletirmos um pouco do Evangelho de João. João era um discípulo singular de Jesus. João sentia na própria pele a mensagem do Cristo. E o Evangelho dele é um Evangelho muito espiritualizado, se é que a gente pode usar essa palavra, porque todo o Evangelho é espiritualizado. Mas o Evangelho de João, ele nos leva muito a esse contato direto com o místico, com a divindade. E eu retirei aqui, no capítulo 16, primeiro um versículo que está assim, é o primeiro versículo do capítulo. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Essa é a palavra de Jesus. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. O Evangelho de Jesus é profilático. O que é a profilaxia? É algo que você faz para se prevenir. Existe um remédio que a gente toma quando a gente já está doente. A profilaxia é quando a gente toma atitudes para a gente não ficar doente. O Evangelho de Jesus é isso. É um roteiro profilático. Se eu estudo o Evangelho e procuro vivenciá-lo, eu estou me prevenindo, eu estou me protegendo de muito sofrimento, de
Então Jesus estava falando de tudo que ele havia dito para nós aqui, até aquele momento. Ele estava passando um roteiro seguro para que a gente não caia, para que a gente perceba qual é o caminho. Aí depende de nós, esse é o segundo passo, escolher trilhar esse caminho ou não. De qualquer forma, nós vamos trilhar esse caminho. Só que se nós escolhermos trilhar o caminho do Evangelho, nós vamos trilhar no amor. Se nós não escolhermos, nós vamos ter que ir para Ele através da dor, porque as leis divinas são justas. Então é uma proposta realmente de prevenção, uma proposta de estudo e de exercício, para que a gente caminhe seguramente. E acredito que nós, seres humanos, já estamos chegando a um estágio que possamos trilhar no amor de Jesus. Não precisamos mais da dor. A dor existe ainda, mas se quisermos, já possamos trilhar no caminho do amor. A nossa mentalidade moderna já está pronta para receber essa mensagem. Inclusive nesse capítulo do Evangelho de João, ele vem falando que chegaria um momento que nós entenderíamos de forma clara a mensagem dele, que ele enviaria um Consolador para nos falar de forma clara a mensagem dele, que é a mensagem do amor, não através de alegorias mais, que já estaríamos amadurecidos para isso. Tem uma outra parte que Jesus fala assim: eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Olhem bem, eu asseguro que meu Pai, Deus, dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. O que é pedir ao Pai? Que Jesus estava falando e até hoje parece que ainda não entendemos. O que é pedir? Muitas pessoas confundiram pedir a Deus as coisas como ajoelhar e rezar, que pode ser também. Mas pedir a Deus é mais profundo que isso. Nós trazemos para a nossa vida aquilo que cultivamos dentro de nós. Nós atraímos para nós aquilo que sentimos dentro de nós. Pedir a Deus determinada circunstância é nos colocarmos numa vibração que esteja aberta a essa circunstância que queremos para a nossa vida. Ou seja, é a lei da atração. Como que eu vou querer que Deus, que a vida me traga, por exemplo, um bom emprego, um emprego para ser um médico, ou um advogado, ou um mecânico, ou um agricultor? Primeiro, na minha mente, eu tenho que me ver como um médico, como um mecânico, como um agricultor, como um professor ou como um advogado. Eu tenho que introjetar isso dentro de mim e perceber que eu sou capaz de exercer isso. Eu tenho que me ver nessa situação. Do momento que eu me vejo nessa situação, eu já passo a vibrar nessa faixa. E aí a própria vida vai abrindo portas. Daí a pouco eu estou chegando lá. Quando eu tinha lá os meus 18 anos, mais ou menos, uns 20 anos, eu não sabia direito o que eu queria fazer na vida. Eu queria trabalhar, eu e os moçamos sempre trabalhamos desde novo, mas eu não sabia direito o que eu queria ser. E ficava aquela coisa de dar cabeçada para lá, cabeçada para cá, como tem muitos, infelizmente, que ainda estão. Até que um dia eu resolvi fazer um concurso do IBGE para fazer o recenseamento das pessoas, contar as pessoas nas casas. E esse concurso eu fui fazer essa prova em algumas salas, lá no estadual, lá na Escola Estadual Tito Leopoldino de Souza, onde eu trabalho. Eu sei que eu fui lá fazer aquela prova. Quando eu sentei na cadeira e fui fazer aquela prova, eu olhei aquela sala e lembrei do que eu estudei lá, a minha vida quase toda. E eu lembrei dos professores dando aulas de geografia, de português, matemática. Pensei, nossa, coisa maravilhosa deve ser trabalhar aqui.
ser professor, lidar com conhecimento, com a leitura, viajar na leitura. Eu quero ser professor. Naquele momento ali, meus irmãos, eu decidi que eu queria ser. Fiz a prova, trabalhei alguns meses, que era um emprego temporário, juntei dinheiro, depois fiz vestibular, fiz a faculdade deles e hoje eu dou aula. Mas eu, na verdade, já comecei a dar aula lá naquele momento que eu estava fazendo a prova, que eu olhei para a sala e falei assim, eu quero ser isso aqui. Quando nós sabemos o que queremos ser, nós já caminhamos a metade do caminho, porque dentro de nós já nos abrimos para essa situação. Porque às vezes o indivíduo ele quer ser alguma coisa, mas ele não acredita que ele pode ser. Aí ele se fecha. Eu queria ser isso, mas a mente muitas vezes está fechada para isso. Na verdade ele está falando verbalmente, mas o coração ainda não está pedindo de verdade aquilo. E é isso que Jesus está falando aqui. O que nós pedirmos a Deus, Ele nos dará. Mas é quando nós pedimos de verdade, é quando nós vibramos na faixa daquela meta que nós traçamos. Porque aí nós vamos trabalhar para aquilo, com intensidade, com força, com perseverança. Vamos suplantar todas as pedras que aparecerem no nosso caminho. Vamos colocar essas pedras como degraus para a nossa escada evolutiva. Então, a proposta de Jesus, do Evangelho, ela é magnífica, ela é maravilhosa. Olha o outro versículo que ele traz aqui. Isso está no versículo 24, no capítulo 16 de João. Até agora, Jesus falando, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Agora ele fala algo a mais. Ele fala que quando a gente pede no nome dele, a nossa alegria é completa, porque pedir em nome de Jesus é vibrar na faixa do amor. Essa abertura que eu falei que a gente tem que ter, esse pedir a Deus é se abrir. Às vezes nós estamos nos abrindo a situações, mas situações que vão nos trazer sofrimento, como nós colocamos aqui. Às vezes o que nós estamos buscando, às vezes as palavras estão indo lá, mas o que nós estamos buscando é outras coisas, às vezes de modo até inconsciente. Às vezes nós estamos buscando dores. Se nós, por exemplo, só um exemplo, procuramos falar muito mal da vida dos outros, isso quase não acontece na sociedade, a fofoca quase não acontece, a gente tem que usar o eufemismo, de tão forte que é. Se a gente usa muita maledicência em falar mal das pessoas, o que vai acontecer com o tempo? Quando o indivíduo perceber, os indivíduos forem percebendo, começarão a falar mal de nós. Não confia muito no fulano, não, porque o que você fala para ele já era. Espalha para todo mundo, distorce as coisas. Daqui a pouco aqui está se voltando contra nós. Então, se eu estou falando em Deus, mas na minha prática, o meu coração está caminhando, está pedindo essas coisas, é essas coisas que eu vou receber. Percebe, meus amigos? Deus ele é totalmente justo, Ele nos dá aquilo que a gente pede, mas o que a gente pede de coração, dentro do nosso comportamento. Batei e abrir-se-vos-á. Se a gente bater na porta, Jesus abre, Deus abre a porta para a gente. Só que a gente tem que bater. A gente tem que fazer essa escolha. Não, peraí, mesmo que seja um pouco difícil, que eu comece devagar, que eu vá devagarzinho, fazendo o que dá para fazer. Se eu já reconheço essa lei divina de plantação e colheita, de atração, eu vou ter que trabalhar em cima disso, porque eu vou receber isso. Deus vai me dar, a vida vai me dar aquilo que eu estou pedindo, o que eu estou merecendo. Então é um misto de acreditar e de trabalhar, são as duas coisas. Mas então, o que estamos pedindo em nome de Jesus, aí sim, quando nós pedimos de verdade em nome de Jesus, significa que nós estamos escolhendo pedir o amor.
Porque Jesus falou assim: amai-vos uns aos outros, como eu disse anteriormente, como eu vos amei. Ele falou: como Jesus nos amou? O amor ágape, da entrega absoluta ao irmão. Então Jesus propõe que a gente use essa lei de atração para atrair o amor que ele exemplificou. Então deixa eu procurar praticar esse amor que ele exemplificou, deixa eu tirar Jesus lá do altar da cruz e colocar na minha vida e procurar dentro da minha imperfeição praticar esse amor que ele me mostrou, porque aí sim eu vou ter a alegria completa, como coloca aqui. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, quando eu vivo nessa faixa da proposta do Evangelho, sim, a alegria naturalmente, devagar, vai começando a chegar ao nosso coração. A escolha é nossa, o trabalho está aí, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos ainda. Mas, meus irmãos, isso mostra porque o mundo está ainda desse jeito. Mas quando nós escolhemos, e todos nós vamos escolher um dia de verdade, a população vai escolher um dia, porque não há outro caminho. Quanto mais eu finjo que eu não enxergo essa lei da vida, mais a dor vai apertando. Então vai chegar um momento que nós vamos fazer essa escolha, todos nós seres humanos planetários, o planeta Terra. E aí sim, nós perceberemos a mudança que ocorrerá nisso aqui. Mas tem uma outra coisa que é importante a gente perceber. A gente não deve esperar muito também a mudança externa para a gente encontrar essa paz interior. Esse planeta de regeneração, ele está principalmente no nosso campo interno. Jesus, quando ele falou o reino de Deus não viria em forma visível, porque o reino de Deus está dentro de nós, ele estava querendo dizer isso. Eu li uma obra que havia um mendigo que ele ficava todos os dias sentado em cima de uma caixa velha pedindo esmola. E ele ficava sentado ali, passava uma pessoa, ele pedia, passava outra pessoa, ele pedia, dá uma esmola aí, dá um dinheiro aí, dá um dinheiro aí. E um certo dia chega um desconhecido e vira para ele e fala assim, ele pede, dá um dinheiro aí. Aí esse desconhecido fala assim, olha, eu não tenho dinheiro nenhum aqui agora para te dar. Mas o que você tem dentro dessa caixa velha aí, sobre a qual você está sentado? O que tem dentro dessa caixa? Aí o senhor virou para ele e falou assim, não sei, eu estou sentado há tantos anos nessa caixa aqui, velho, eu nunca procurei reparar o que tem aqui dentro. Aí o senhor que estava ali falou mais sério, falou assim, se você olhava o que tem dentro dessa caixa, se fosse você, fazia esse esforço, por favor, faça esse esforço para você ver o que tem dentro dessa caixa. E esse desconhecido prosseguiu o caminho dele. E aí aquele senhor que estava ali na calçada procurou olhar o que estava dentro da caixa. Ele teve que fazer um pouco de força para poder abrir a caixa, para poder arrebentar aqueles pregos enferrujados, e ele foi abrindo. Quando ele abriu, estava cheio de ouro a caixa, várias barras de ouro, pesando vários quilos. Existia uma fortuna ali dentro daquela caixa, que ele estava sentado em cima. Jesus é esse desconhecido que passa para nós a mensagem de procurarmos, olharmos dentro dessa caixa. E essa caixa é o nosso próprio mundo interior. E percebemos os tesouros que nós temos aqui dentro, que às vezes a gente não enxerga. Jesus é desconhecido porque muitas vezes, apesar de falarmos o nome dele, ele está longe ainda de nós. Então a caixa simboliza o nosso coração. Abrir a caixa às vezes requer esforço, porque não é fácil às vezes olhar para dentro.
olhar para dentro de nós mesmos e ver os nossos defeitos. Mas nós vamos ver os nossos defeitos, mas vamos ver as nossas qualidades também, as nossas virtudes. E se olharmos mais profundamente, nós vamos ver luz e percebermos que nós somos luz, porque nós somos filhos de Deus, e Deus é a grande luz. Deus é o amor supremo. Então nós temos a genética do Pai em nós. Então esse auto-olhar, esse autoconhecimento, olhar para dentro dessa caixa, dessa simbologia, seguir a recomendação desse ainda desconhecido para o planeta que é Jesus, e olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos que a nossa vida já é rica só por estarmos vivos. Nós estamos aqui agora respirando. Tem muitas pessoas com dificuldade de respirar, sentindo a presença das energias espirituais, em comunhão entre amigos aqui. Estamos sentindo a nossa própria vida, tendo a oportunidade de estudar o Evangelho, que é uma bênção na nossa vida, que é um roteiro, o Espiritismo, que é essa proposta de luz. Quando a gente começa a observar, a gente já sente a alegria natural. Não a euforia da mente com os prazeres passageiros, não. A alegria profunda de estar vivo, de estar podendo respirar, podendo caminhar, poder ter amigos, ter irmãos, poder vivenciar a experiência da vida aqui e agora. Então a proposta final, meus amigos, é que possamos trazer o Evangelho vivo e perceber que o Evangelho é um roteiro para vivenciarmos o momento presente. Percebemos que o presente é um presente de Deus para nós. Esse momento agora. Deixa essa falação da mente muitas vezes de lado, que a mente fica falando o tempo todo: o que eu vou fazer daqui um dia, daqui um ano, o que aconteceu lá atrás, um ano atrás, um mês atrás, esse barulho mental, que a gente possa se desvincular um pouco dessa identificação com a mente e sentirmos a consciência do momento presente. Tudo que a gente vai fazer agora. Sentir que esse momento agora é o nosso melhor momento. O melhor momento da vida é o momento presente. Porque na verdade é o único momento que existe, esse momento que nós estamos vivenciando agora. O passado já passou. E só foi real quando ele era agora, presente. O futuro também não chegou ainda. Só vai ser real quando for o presente. O único momento que é real é esse momento presente. Então que a gente possa se concentrar nele, fazer o que for possível, fazer. Jesus deixou esse ensinamento. Quando ele diz: aquele que segurar o arado e olhar para trás não é digno de mim, ou seja, ficar agarrado no passado. Não, presente. Ou senão, não fiqueis preocupados com o dia de amanhã, desde que cada dia dê conta do seu próprio mal. Palavras de Jesus. O que ele estava falando? Vamos viver o momento presente. Vamos viver o agora com sabedoria, sobriedade e com amor. Meus irmãos, muito obrigado pela presença fraterna, pela atenção fraterna, que possamos continuar caminhando com Jesus, hoje e sempre. Boa noite a todos.